Oi. Oi pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Jonas. Eu sou o Leandro. E a gente faz parte aqui do Bilhete Duplo. E esse vídeo é super atual, mais atual que isso, impossível. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto. A gente acabou de acordar, são 8 horas da manhã aqui no Canadá. Tem um fuso aí, então já é mais do que meio-dia no Brasil. E a gente tá gravando esse vídeo para poder conversar com vocês, para quem já segue a gente, para quem tá chegando, né? Para contar um pouquinho do que aconteceu com o nosso canal, com as nossas redes sociais, desde que a gente tava lá no Brasil, que muito do nosso conteúdo aqui no YouTube e no Instagram é de quando a gente estava no Brasil. Então a gente vai dar uma atualizada, enfim, tudo que aconteceu e o que pode acontecer aí nos próximos dias. Muita gente acha que a gente está aqui no Canadá desde 2017, mas só para a gente tentar ajudar uma linha do tempo para vocês entenderem, a gente veio em 2017 para o Canadá, mas a gente ficou só um mês aqui, a gente fez um intercâmbio. Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre como foi, quanto a gente gastou, enfim, esse intercâmbio de exploração, acesse aí nos cards para você ficar sabendo. E a gente ficou 32 dias em Toronto. Então a gente fez muita coisa, a gente gravou mais de 50 vídeos em Toronto e foi esse período que a gente escolheu para tentar entender um pouco mais sobre o Canadá e se de fato o Canadá poderia ser esse investimento na nossa vida, a gente poderia realmente vir morar para cá, né? E aí depois daquela viagem para Toronto em 2017, a gente voltou pro Brasil, a gente ficou um mês, né, como o Jonas falou, a gente voltou pro Brasil e desde lá então a gente percebeu que a gente teria que passar um tempo maior no Canadá, mas a gente só precisava entender como que a gente ia fazer isso, né? Porque o Jonas tinha uma carreira estável no Brasil, eu estava iniciando minha carreira no Brasil, então a gente precisava meio que entender como é que a gente ia dar início a esse planejamento. E aí a gente começou a pesquisar vários tipos de visto, vários tipos de ideias que trouxessem a gente para o Canadá. E numa delas a gente achou uma que combinava com o nosso perfil, que acabou dando certo. E a gente não vai entregar logo nesse vídeo, porque a gente vai fazer um vídeo explicando só Merece sobre... um vídeo só sobre qual que é isso, o visto, que tipo de visto a gente veio pro Canadá, né? Mas a gente já adianta que a gente não veio por college, enfim, a gente vai atualizar vocês nos próximos vídeos, porque a gente acha que é importante fazer etapa por etapa aqui no canal, né? Não adianta a gente trazer milhões de informações agora e virar uma confusão de novo. E essa situação da gente pesquisar e, enfim, explorar qual seria a melhor maneira de vir para o Canadá, o Bilhete Duplo foi muito importante, porque a gente tem uma rede de pessoas no Canadá e no Brasil que tem muita informação e compartilham isso, e esse é o principal motivo da gente manter o Bilhete Duplo, sabe? Essa rede que se formou de pessoas que trocam essas informações, que trocam essas experiências e torna tudo isso um pouco melhor, mais fácil até dizendo, né? E quando a gente definiu isso, a gente gastou muito tempo de 2017, 2018 até encontrar esse caminho e por fim a gente chegou aqui em fevereiro de 2019. Nós ficamos 2 semanas antes em Toronto, de férias, vamos dizer, que é a nossa grande paixão, né? A cidade que a gente se identifica mais. E lá a gente conseguiu conhecer algumas pessoas que a gente só conhecia pela telinha do YouTube mesmo, né? A gente gravou collabs com a Júlia, com a Sandra do Vamos Combinar, com a Camila do Casa dos Vikings, enfim. Então se você quiser também assistir, só olhar aí. Canal. Então foi um momento muito legal. E daí a gente de fato, né, começou a nossa vida no Canadá, dia 1º de março de 2019, quando por fim a gente chegou na província que a gente tá morando, que é British Columbia. A gente passou em Vancouver, mas a gente mora, como você sabe, na cidade de Whistler. Isso. E por que a gente, se a gente gosta tanto de Toronto, por que a gente escolheu vir pro outro lado do Canadá, né? Sempre são os dois polos, né, que o pessoal fica em dúvida, ou para Toronto ou Vancouver, Toronto ou Vancouver. Enfim, e a gente tá na região, a gente fala a região de Vancouver, não é Vancouver, né? E nem região de Vancouver, né? No interior. 1h30, 2 horas de carro. No interior de BC aqui, né, Jonas? Então, mas a gente costuma falar isso porque às vezes é mais fácil, porque tem gente, por mais que seja uma cidade muito conhecida, tem gente que ainda não conhece essa cidade. Então, só para deixar vocês entenderem. E por que a gente veio pra cá, né? Esse também é uma pauta para um outro vídeo, porque tem a ver com o nosso projeto de imigração. A gente não escolheu aleatoriamente a cidade, foi uma cidade, antes de sair do Brasil, ou era tudo ou nada, a gente criou todo um planejamento estratégico e essa cidade que a gente está morando hoje, Whistler, faz parte do planejamento. Então a gente está aqui por uma razão, que é conseguir a nossa residência permanente. Então, e a gente está caminhando para isso, então a gente vai tentar atualizar vocês também sobre isso.
mas que no fim é uma experiência bem diferente. A gente também tem muito conteúdo para falar sobre a cidade, como aluguel, como que é morar numa cidade turística, numa cidade que é altamente cara, porque você sabe, né, que uma cidade que é turística, obviamente que você paga o preço, né, os locais pagam o preço por morarem na A cidade. gente vive numa cidade de 10 mil habitantes, é interior, mas ao mesmo tempo tem muita gente vindo, enfim. Enfim, muita gente vem e vai, é uma loucura, mas é uma cidade muito bacana e a gente também tem muito conteúdo para fornecer para vocês. Além desse conteúdo, a gente também tem condição de falar sobre turismo e hotelaria aqui no Canadá, sobre toda essa loucura do que é, né, trabalhar em um hotel ou viver num hotel, porque é o que a gente está fazendo também. Desde março a gente está morando num quarto de hotel por causa da pandemia. Exatamente. Então a gente tem muito conteúdo para soltar, para gravar, então a gente só quer explicar um pouco sobre isso, né? A gente fez até um roteirinho para não se perder. E, enfim, a gente acha que esse é o início, né, da linha, então se você tiver dúvida ou se você tiver comentário, se você quer saber algo específico, é mais fácil que você nos mande, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, pode comentar aqui no YouTube, porque a gente também quer trazer informação útil, sabe? Assim como a gente fazia no Brasil, que a gente trazia uma dica de comprar uma passagem barata, ou uma dica de fazer algo que seja interessante quando você vier pra cá. A gente também, agora que a gente tá aqui, a gente quer trazer esse tipo de informação bacana e que seja interessante pra quem tá no Brasil e pra quem já tá aqui também. Até mesmo porque muitas pessoas que estão aqui em Vancouver às vezes nos procuram, eu queria ir pra Whistler, como é que faz isso? Vocês trabalham em hotel? Qual é o teu trabalho? Vocês tem desconto, não sei o que, blá blá blá, Entre em contato com a gente. Esse tipo de coisa que a gente pode dar mais detalhes, né? Mas acho que por aí, né, Jonas? Basicamente é isso, a gente só tá explicando que a gente deu uma parada porque a nossa linha foi essa. Obviamente, quando a gente chegou aqui em Whistler em março, a gente demorou até se adaptar, depois teve um processo de entender, né, a cidade, os locais, enfim, porque o plano de imigração muitas vezes não é exatamente aquilo que você gostaria de fazer, mas é um meio, né, para chegar até no PR. Então a gente teve aí uns probleminhas no caminho, a gente teve dificuldade e a gente também quer compartilhar isso sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre o inverno rigoroso, sobre o verão curto, sobre várias coisas que muitas vezes a gente fala tanto em planejamento financeiro, em planejamento de tal, né, e a gente esquece do planejamento de saúde mental, de várias coisas que são bem importantes. Então a gente está falando nesse vídeo limpo, né, vídeo aberto, assim, cara aberta, cara limpa que eles falam, né? Cara lavada. Cara lavada. E pra contar pra vocês que aconteceu muita coisa, acontece muita coisa, não é fácil, mas o bilhete duplo tá aí, ajuda a gente pra caramba, a gente conhece tanta gente legal, né? A gente fez muitas conexões bacanas, a gente criou uma rede de contatos muito boas pelo bilhete duplo. E a gente acha que é importante dar esse retorno também, né? Para as pessoas e produzir esse conteúdo que no fim acaba ajudando quem quer que seja, em qualquer lugar aí que esteja assistindo a gente. Então acho que é isso, como já nos falou. Faltam 3 minutos pra Ana começar a trabalhar, mas eu trabalho aqui no hotel. Pois é. E tem uma novidade super legal, a gente, obviamente, tá no interior do Canadá, então a gente não tem muitas lojas, né, pra visitar, pra comprar, então a gente usa muito a Amazon. Então a gente acabou criando a nossa lojinha também, né, Lê? Agora a gente tem uma lojinha na Amazon e... Somos influencers. Enfim, as coisas que estão lá, não necessariamente você já viu a gente mostrando ela nos stories, ou provavelmente já, mas tudo que tá lá a gente já comprou e a gente gosta. Então a gente só colocou aquilo... Teve coisa que a gente já comprou e a gente não colocou lá porque talvez a gente achou que não valeu tanta pena. Então, se tá na nossa lojinha, se você tiver alguma dúvida específica, só entre em contato com a gente que a gente pode também falar com mais detalhes sobre o produto, enfim. Enfim, o link tá aqui embaixo, você pode ver a lojinha, conhecer um pouco mais. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, que o bilhete duplo voltou. É isso aí, gente. Tchau e até a próxima.